E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise da IRB 3 e RBR 3, quarto TRI de 2020, o ano de 2020. Então vamos ver como veio o resultado da IRB. Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve levar em consideração seu perfil de risco antes de fazer qualquer investimento. Falando então um pouco da IRB, né? O ticker dele é IRB IRBR3. A fundação foi em 1939, então ela já tem 82 anos. Listagem na bolsa ela é recente, tem aproximadamente 4 anos. Ela é uma empresa do setor de seguros, então ela é uma resseguradora. E as características dela, ela é líder no mercado de ressegurador Brasil e atua com negócios em vários países. Ela hoje representa 0,47% do Ibovespa. Ela está no segmento de listagem do novo mercado, tem 100% de tag along e 66,6% de free float. Os sócios majoritários dela são o Bradesco com 16%, o Itaú com 12% e a BlackRock com 5%. A classificação dela dos funcionários na Glassdoor é de 3,6 de 5. É uma classificação relativamente boa, né? A gente já viu melhores aí, gira em torno da casa dos 3,8, 4, porém 3,6 está ok. Se você é acionista ou não da IRB, comenta aqui embaixo para mim e o que você está achando da empresa. Então, bora lá para o resultado dela? Então, trabalhadores, bora lá aqui para o resultado do IRB, quarto trimestre de 2020, o ano de 2020. Primeiro, ele traz aqui uma explicação, achei bem interessante aqui a apresentação deles, que ele fala primeiro dos negócios descontinuados, os run-off, que basicamente eles cancelaram ou não renovaram por gestão até 30/6. E aqui eles têm os negócios continuados, os run-on. Então é o que eles decidiram manter no portfólio e continuar com eles. E aí ele coloca também aqui os efeitos one-off, que seriam os efeitos considerados não recorrentes e que impactaram no período. E run-on normalizado, que seria o quê? Os negócios continuados, excluindo os efeitos não recorrentes, alguma coisa que aconteceu pontualmente. Bora lá que eu vou explicar direitinho quando for aparecendo esses termos. Então, quando a gente vê aqui o resultado do quarto TRI dele previsto, foi bem interessante, né? Vamos dizer assim, porque o resultado líquido dele contábil foi de 620 mil negativo. Porém, quando a gente tira o one-off, que é aquela parte do evento não recorrente, então é algum evento pontual que aconteceu, ele já ficaria com o resultado líquido ali basicamente no 0 a 0. Ele ficaria 20 milhões negativos somente. E quando a gente tira os run-offs, que são aqueles negócios cancelados que eles fizeram, ele ficaria com o resultado líquido positivo, então ele teria 190 milhões de lucro. Isso é bem interessante, pois a gestão está fazendo um excelente trabalho. Óbvio que esses run-offs uma hora vai acabar, e quando ele acabar, isso daqui já vai ajudar eles a voltar a ter os lucros. Esses one-offs basicamente foram o que eles fizeram para entrar dentro da regulamentação de novo. E aí eles fecharam a caixa operacional, voltando por 2 trimestres consecutivos, após anos, até uma geração positiva aqui de caixa. Porém, a gente vê que no terceiro TRI de 2020 foi uma geração de 180 milhões e no quarto TRI um pouco menor de 66 milhões. Então, aqui aquele ponto da solvência regulatória. Então, depois da situação de 30/6 no meio do ano, eles voltaram a níveis internacionais de solvência, eles foram obrigados a voltar dentro da parte regulatória. E quando a gente traz aqui a parte regulatória em si, a gente vê que em junho eles estavam com 3 bilhões negativos e agora eles ficaram positivo, 543 milhões e 167 milhões. Então, eu trago aqui que agora eles estão com ativos de alta liquidez no maior nível histórico, com 8,3 bilhões de reais e o faturamento total de 9,5 bilhões de reais. Isso basicamente veio das melhorias na governança, então eles fizeram toda a reestruturação de diretoria, por todos os problemas que a diretoria antiga tinha, que elas aumentavam só os preços para aumentar os bônus deles, e a gente já sabe dessa história. Então eles estão no plano de estratégia de fazer a limpa na casa, manter isso daí, deixar tudo ok para fazer o crescimento. Então eles já estão nessa estratégia. E a revisão da estratégia vai ser de 2021 a 2023, que aí eles querem crescer mais ainda. Então, olhando um ponto aqui das renovações deles, então dentro da estratégia deles, eles limparam significativamente o portfólio, então tiraram vários contratos que não eram lucrativos, que a antiga gestão colocou somente para aumentar os bônus da diretoria, e ajustaram os termos e condições para renovações de alguns contratos que eles decidiram manter. Então, eles trazem aqui que basicamente eles cancelaram 11% do portfólio, principais segmentos eram patrimonial, rural e aviação, renovaram 87% dos contratos, e trouxeram 13% de contratos novos. E eles já colocaram aqui que o foco deles vai ser na lucratividade, não apenas no crescimento do prêmio emitido. Então, o foco deles é crescer, porém crescer com lucratividade.
Então eles colocaram aqui o ponto de recuperar a credibilidade. Então, o que eles fizeram? Alguns pontos que eles fizeram. Junto aos acionistas, eles emitiram, né, novas ações, tiveram uma diluição, porém marginal, da base acionária, mas levantaram 2,3 bilhões. Junto ao mercado de capital de crédito, ele coloca aqui que foi até a primeira vez, né, que uma resseguradora lança debêntures no Brasil para arrecadar, e ela conseguiu puxar 827 milhões de reais. E ele traz aqui mais um ponto, faz uma operação de alívio de passivos regulatórios via LPT em escala bilionária, com arrecadação de 1,1 bilhão de reais. E junto aos credores comerciais, eles venderam alguns imóveis, redução de capital ocioso, fizeram alguns swaps de ativos livres e conseguiram mais 581 milhões. Então ele traz aqui o ponto de recuperar a credibilidade junto ao mercado de capital. Então esse patamar aqui de dezembro de 2019 de 9,2 que ele tinha e o valor de mercado lá em cima não existe mais, né? Pois a gente já sabe que os números apresentados eram totalmente errados. Então agora que eles corrigiram, ela está dentro do patamar dela ali e a empresa voltando aí a dar lucro, que a gente está vendo aí nos últimos trimestres. A gestão está fazendo um bom trabalho. Ela provavelmente ali vale o que ela praticamente vale hoje, em torno de R$ 8, R$ 10, vai variar de acordo com isso aí, por exemplo. Ela não está valendo mais aqueles R$ 40, ela pode no futuro voltar, só que ela tem uma escada, uma jornada bem longa aí para chegar nesse patamar. Então, falando aqui um pouco da situação patrimonial dela, né, em junho de 2020, ela estava da seguinte maneira, para resumir. Era uma empresa com robustez de aproximadamente 20 bilhões de ativo, porém, a solidez dela no limite inferior era de 1,6 bilhões de patrimônio ajustado, que era aqui. Então ela tinha 1,6 e ela precisava de 1,6 de margem de segurança. Então ela estava no limite. E a liquidez regulatória dela prometida era de 4,7 bi de caixa, porém ela precisava ter 7,6. Então veio toda essa parte regulatória, onde eles entraram forte em cima trabalhando disso. E quando a gente olha aqui o resultado de situação patrimonial de dezembro de 2020, o que ela fez? Ela virou uma empresa robusta com 22,7 bilhões de ativos, com 4,3 bi de patrimônio e líquida de caixa de 8,3. Então ela precisava de 7,6, hoje ela tem 8,3, está com uma folga aí em cima dessa parte de provisão líquida. E também ela está com 3,1 em cima de 1,9 em cima da margem de segurança. Então ela também está com folga aqui. Então eles fizeram um excelente trabalho, aquela parte de limpar a casa, resolver todos os problemas. E a gente já vê o resultado aí no terceiro trimestre, no quarto trimestre, que ela volta a dar lucro se a gente tirar todos os efeitos recorrentes dessa limpa, né? Então ela ainda não deu lucro, esse ano ela deu prejuízo, como a gente vai ver aí no final do vídeo com os dados do Fundamentei. Porém, a gente já viu que ela trabalhou em cima disso e trouxe um bom resultado. E aqui é um ponto interessante, ela traz o break-even no trimestre, né, no quarto tri de 2020, onde ela estava com resultado líquido de 620 milhões negativo, porém, dos 620 milhões negativo, aproximadamente 600 milhões são de one-offs, aqueles eventos não recorrentes que impactam somente no período, né? Então, não é mais para ela ter esses impactos e de efeito caixa, ela só teve impacto aqui de 100 milhões de reais. Porém, se tirasse esses 600 milhões, ela ficaria ali negativo 20 milhões. Ela ainda mostra aqui de alguns contratos aí de negócios que ela rompeu, ela teve aí um prejuízo de 210 milhões, pois para romper alguns contratos ela tem que acertar com algumas cláusulas. E aí nisso ela ficaria com 190 milhões positivo no quarto tri. Quando acabar os runoffs, provavelmente ela vai voltar a dar lucro todos os tris, e ela fazendo essa gestão e trazendo novos contratos com lucratividade, a tendência é a empresa ir aumentando os lucros e a gente sabe que no longo prazo o preço das ações elas seguem os lucros. Então, quando a gente olha aqui o lucro líquido de 2020, ela veio com 1,5 bilhões de reais negativo, então, como eu já disse, ele veio no prejuízo. Porém, ela coloca aqui, né, que o total de 455 milhões de one-offs, que são aqueles não recorrentes do período, e aí ela ficaria com um resultado de 1 bilhão negativo. Porém, tem mais uma parte de runoff aqui em torno de 600 milhões, então ela ficaria com aproximadamente 500 milhões negativos. E ela traz aqui no final o resultado líquido run-on dela, dos negócios que ela vai continuar normalizado, fecharia na casa de 195 milhões positivo. E aqui ela mostra, né, a solvência dela em cima disso. Então, depois que ela faz toda a parte de capital de risco dela, ela deveria ter um capital mínimo requerido de 1,9. Então, ela traz para cá e mostra que a solvência regulatória dela com o PL ajustado, a solvência regulatória dela ficava em 3,1 e o PL total ela fica com 4,3. E aqui é aquele ponto de enquadramento de liquidez regulatória que eu trouxe, o que ela fez para conseguir atingir esse enquadramento de liquidez regulatória. Então, de novo, ela fez a 2,3 capitalização através de subscrição de novas ações, então ela diluiu um pouco os acionistas para captar esse dinheiro no mercado.
0,8 de debênture, como ela já colocou primeira vez no Brasil aí, que uma resseguradora emite debênture, 1,1 de operações de retrocessão, de LPT, e 0,6 de venda de ativos e swap de ativos. Então ela fez um excelente trabalho de limpar o problema dentro de casa, e agora é a gente ir acompanhando aos poucos a empresa. Basicamente, o ponto que eu quero trazer é de sinistralidade, que seria o que? As despesas com sinistros e os prêmios ganhos. Então, quanto ela gasta aí com sinistros. Então, dos negócios continuados dela, tirando os one-offs, do quarto TRI de 2020, a sinistralidade dos negócios continuados foi de 74,6. Antigamente a gente sabia que ela girava ali na casa dos 50%, 60%. Estava bom demais para ser verdade. Então 74 aqui vai ser a nova normalidade dela. E aqui trazendo só um pouco dos ativos financeiros dela, então em dezembro de 2019 ela tinha 4,5 bilhões, agora ela tem 8,3 bilhões, ela aumentou bastante aqui a base dela em dólar, né, para 41%, muito por conta também dos negócios que ela tem na base dólar, então ela está precavendo de cima disso. E aí ele traz aqui a geração de caixa no quarto TRI de 2020 de 66 milhões, a gente viu lá que no terceiro TRI foi melhor, porém ele conseguiu gerar caixa de 66 milhões, no terceiro TRI 180 milhões, frente aos anos de quarto TRI de 2019, ela estava com um prejuízo aí de 452 milhões de geração de caixa. Então a gente vê que a empresa está vindo aí, melhora nos últimos 2 trimestres. Se ela manter essa tendência, a gente vai acompanhando em todos os trimestres, vou trazendo as análises rápidas para vocês. E a tendência da empresa, se ela voltar a dar lucro, né, tirando toda essa parte não recorrente, todos esses pontuais que aconteceram, da limpa dos problemas que ela tinha, dos contratos que eram não lucrativos, ela vai tender a ter lucro. Se ela tiver lucro, ela tende a subir o preço das ações. Mas lembrando, isso é para longo prazo e a gente tem que acompanhar aí trimestralmente. Então, bora lá para a gente finalizar aqui com os dados do Fundamentei. Os dados de 2019 versus os dados de 2020 não vai dizer muita coisa, né? Porque a gente lembra que desde quando saiu aquela carta da Esquadra, dizendo aí no início do ano de 2020 que tinha fraude dentro da empresa, fraude contábil, e depois foi provado isso, né? Então teve grande impacto de toda a informação antiga em cima desse ponto. Então os números de 2019 e anteriores aqui não vão ser números, vamos dizer assim, reais, né, para ser comparados, mas vamos trazer aqui a grande diferença. Então em patrimônio líquido ele subiu um pouco, em receita líquida ele também subiu um pouco, porém no EBITDA a gente vê que teve uma queda brusca e a nova gestão está tentando corrigir, então mostrando os verdadeiros números da companhia e estão fazendo um trabalho em cima disso para tentar reverter o quadro e trazer a companhia de volta a dar lucro. Esse ano de 2020 a gente viu que ela deu prejuízo, então o lucro líquido dela aqui é negativo, então ela não tem margem líquida nem ROI porque ela deu prejuízo. O caixa, ela está com caixa de 3,8 bilhões de reais e no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação dela fechou em R$ 6,39. A gente lembra que a cotação dela em 2020 iniciou lá em cima e depois de toda a confirmação, a carta da esquadra e a confirmação da fraude contábil, ela caiu para essa faixa aqui dos R$ 6, R$ 7 e mantém nessa faixa já faz um bom tempo. Vamos ver aí se a gestão vai conseguir reverter esse quadro. Comenta aqui embaixo o que você acha, se a gestão nova está fazendo um trabalho bom em cima disso e se você acha que ela vai conseguir reverter esse quadro ou não. Se você é cotista ou não da IRB. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago todas as semanas aqui no canal e se inscrevam no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.